Bom dia, abençoadas! Como vocês estão, minhas lindas? Olha, por aqui, sexta-feira, e uma sexta-feira diferente, sexta-feira de feriado. Eu não sei se aí na sua cidade é feriado ou não, mas hoje a gente já começa nosso dia assim, olha, agradecendo ao Senhor e descansando também, né? Usufruindo daquele tempo que o Senhor nos deu, de tudo aquilo que Ele já tem entregado para nós. E tirando um tempo hoje de descanso, né? Entre família, ficando com os nossos pequenos, os nossos filhos, com os nossos maridos, um tempo de descanso para nós, né? Ver um filminho, enfim, hoje vai ser um dia bem gostoso por aqui. Talvez para você também, ou talvez hoje você ainda esteja trabalhando, ou então na sua rotina, né, de todos os dias. Da mesma forma, agradeça, esteja satisfeita e feliz, né? Surpreendentemente satisfeita com tudo que o Senhor tem entregado para você e para esse tempo. Então vamos para a palavra, né? Já pega seu café, já pega sua Bíblia, senta à mesa e chama o Senhor para estar com você nessa manhã. Então vamos lá. O que eu vou ler hoje vai ser a parábola da figueira seca. E o versículo que eu vou ler, o texto está em Mateus 21, do 18 ao 22. E começa assim: De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho. Dirigiu-se a ela, mas nada encontrou, senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: Como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: Levanta-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, o receberão. Então vamos lá. O que eu quero que a gente foca aqui, né? A gente sabe que dá para tirar inúmeros ensinamentos dessa palavra. Mas hoje, em específico, eu quero retratar com você e te ensinar, né, assim como foi ensinado a mim, que o fruto, ele só vem quando nós estivermos prontas. Por quê? Vamos entender aqui um pouquinho? O fruto, ele vem normalmente antes da folha ou junto com a folha. E aqui, na parábola, a folha já estava lá, já estava posta, mas não tinha fruto. Então, resumindo, ela não iria vir fruto nem depois de um tempo. Ela estava trazendo uma aparência, algo que parecia que era, mas no fundo não era. Algo que parecia ser muito frutífero, porque estava bonita as folhagens, mas ao chegar perto não havia fruto. Jesus, ele usou essa situação para ensinar uma lição para os discípulos, para mim e para você. Ter uma fé verdadeira que manifesta ali as boas obras, não apenas as aparências. A figueira, com as folhas, de certa forma, ela estava enganando com a sua aparência. Estava enganando as pessoas como se ela tivesse fértil, como se ela tivesse os frutos, mas ela não tinha nada para oferecer. Então a figueira, ela é frequentemente usada como uma metáfora, digamos assim, para o povo de Israel e não apenas para eles, né? Eu falo que a Bíblia, quando a gente lê, ela é para nós. Então, para que a gente não tenha apenas a aparência de servir a Deus, mas que a gente faça de todo o coração. Que a gente faça de todo o coração. E essa passagem, ela traz um alerta
para que a gente não se apegue às aparências, que a gente não se apegue à religiosidade, mas que a gente busque a fé verdadeira, aquilo que produz fruto verdadeiramente. Então essa passagem ela ensina que Deus ele não se agrada de uma fé que seja somente aparente, sabe? É como os fariseus. Eles estavam ali o tempo todo orando em voz alta, como se eles estivessem falando com Deus, como se eles fossem soberanos sobre todas as outras pessoas, mas no fundo seu coração era podre. Não existiam frutos, eram hipócritas, como diz Jesus. Então a gente precisa entender que quando nós carregamos o fruto, nós demonstramos Cristo, nós demonstramos aquilo que está dentro de nós. Jesus ele amaldiçoou essa figueira para ensinar para nós uma lição muito importante, que é a fé, que é a honestidade, e nós precisamos nos atentar a isso, porque ele queria mostrar que a fé ela não se baseia novamente em aparências, mas nos frutos que ela gera. Minha pergunta para você hoje é: você tem gerado frutos? Quais são os seus frutos? Porque embora ela parecesse frutífera por fora, a realidade ela não tinha nenhum fruto. E aí eu quero que você comece a prestar atenção em você. O ato ali de Jesus amaldiçoar a figueira era apenas um sinal, uma advertência sobre a importância da gente produzir frutos espirituais. Frutos espirituais, mas que sejam visíveis nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, como amor, como justiça, como verdade. Todos nós precisamos aprender que as aparências elas podem enganar, mas Deus ele vê o coração. E não basta a gente ter uma aparência de piedade ou uma aparência de religiosidade, é necessário a gente viver conforme os ensinamentos de Jesus e carregar esses frutos. A fé verdadeira, ela é revelada sim nas nossas ações, nas nossas palavras. A gente precisa refletir o amor de Cristo. E aí eu quero te falar que a boca, ela é um fruto. O que sai da sua boca vai sair um fruto. E o que está no seu coração são as raízes. São as raízes. Como estão as suas raízes? Fruto não é o que você faz, mas é quem você é. Deus ele não vai nos poupar, e aqui é muito claro, Deus ele não vai nos poupar daquilo que ele é justo, ele vai precisar trazer algumas consequências diante da figueira que não dá fruto. E eu e você, nós não conseguimos e nós não podemos manipular Deus. Nós não podemos manipular Deus. Você não precisa provar nada para as pessoas, porque você já é. Você já é filha. Então você precisa ressoar os frutos do Senhor nas suas ações. Ingrid, mas eu olho para minha vida, eu não vejo nenhum fruto. Eu olho e parece que eu me iro, eu olho e parece que nada na minha vida está caminhando da forma certa. Muitas coisas são permissão do Senhor para sua vida, talvez para esse tempo. Mas eu quero te dizer que os frutos é uma pessoa amável, uma pessoa obediente, uma pessoa que honra, uma pessoa que ama em primeiro lugar as pessoas, a sua casa, a si mesma. E aí talvez você é aquela que se degrine, fala coisas sobre você,
ou aquela que muitas vezes falam coisas sobre seus filhos ou seu esposo, fala para os seus pais, isso só está mostrando quem você é. Agora eu te pergunto, o que tem saído de você? Quais são esses frutos? São frutos bons ou são frutos podres? Quais têm sido os seus frutos? A gente aqui não está falando do que você faz ou do que você tem, mas de quem você é. E se você é filha, você não precisa provar mais nada para as pessoas, porque o fruto ele vai estar em você. Você vai ter os frutos à sua volta, aonde você pisar, as pessoas que você olhar, por onde você caminhar, porque você é filha. E se você é filha, você carrega ele. Mas se você olha para sua vida e tem 0 frutos, é porque talvez você não está caminhando com o Senhor. Quais são os frutos da minha vida hoje? Meus filhos são os meus frutos, como eu me alegro com eles, como eu sou grata por eles, como eu tenho orgulho deles, de quem eles estão se tornando. Ainda crianças, mas já com coração de homem. São gentis, são educados, são preciosos para o Senhor. Ensina a palavra para as pessoas. Ensina, sabe, o que é princípios. Andam por princípios, por valores. Eles são meu tudo, eles são meus frutos. Que mais que hoje são meus frutos? As mulheres que hoje eu discipulo, que hoje eu tenho como aluna, que são da comunidade, mulheres posicionadas, que elas são mulheres que eu discipulei, que eu ensinei, o Senhor fez através da minha vida, não eu, né? Misericórdia, Senhor, me perdoa. Mas através da minha vida, eu colho, sabe? Elas estão sendo frutos daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque há um tempo atrás, jamais eu imaginaria que eu iria sentir tanto amor, sabe? Amor pela vida de outras pessoas a não ser os da minha casa, amor por essas mulheres, por cuidar delas, pelas casas delas, amor pelos meus filhos que são incondicionais, frutos que eu colho hoje no meu casamento, como o Senhor foi bondoso comigo, porque antes eu não colhia por causa das minhas ações, das minhas atitudes, da forma que eu agia. E hoje, posicionada onde eu preciso estar, da onde o Senhor me colocou, me entregou como posição minha de esposa. Hoje eu tenho um casamento que é lindo, que é abençoado, que é cheio da presença do Senhor, que a gente anda alinhado em tudo. E assim, como a gente tem vivido um tempo precioso, sabe? Não quer dizer que a gente não tem conflitos, né, em casa, não quer dizer que eu não tenho conflitos no meu casamento, não quer dizer que eu não tenho problemas e conflitos talvez com os meus filhos, não é isso. Mas mesmo quando eu tenho, a presença do Senhor, ela é suficiente e aquilo dali está me mostrando algo que eu preciso melhorar. Então, para que a gente possa entender que é quem você é, não é o que você faz, não é o que você tem, mas quem você é. Aquele que você carrega precisa transbordar frutos. As suas raízes precisam estar fincadas em Cristo. E o fruto, ele vem quando nós estivermos prontas para colher. Eu demorei muito tempo para colher esses frutos, mas hoje eu posso dizer que vale a pena passar por tudo que eu passei para poder colher esses frutos.
que hoje o Senhor ele possa expor as suas raízes, que ele possa expor os seus problemas, para que você olhe, você cure tudo aquilo, sabe? E que você comece a limpar todas essas raízes que talvez estejam podres, para que você comece a dar frutos bons, frutos do Senhor, por onde quer que você vá. Então, minha linda, que nessa sexta-feira, né, para algumas de feriado, para outras sem ser feriados, dia normal, sem ser feriado, né? Mas que hoje o Senhor possa falar ao coração de vocês, possa ministrar o coração de vocês. Meu filho quer falar um oi aqui para vocês. Deixa ele falar aqui. Oi, irmãs, tudo bem? E essa voz? Ele é lindo, ele é especial demais, esse menino, gente. Meus dois amores da minha vida. Então, que hoje vocês possam, de fato, olhar para os frutos de vocês e verem se vocês têm frutos bons ou ruins, como que vocês têm agido, se por aparência ou com uma fé verdadeira, com um coração puro diante do Senhor. Amém? Faça a sua oração nesse tempo, tire essa manhã, peça para o Senhor trazer sim essa revelação ao seu coração, para que Ele possa expor essas raízes, para que Ele possa expor os seus problemas. E pergunte para Ele: Pai, qual que é a sua expectativa a meu respeito? Qual que é a sua expectativa a meu respeito? Que Ele vai falar com você. Amém? Então, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.